Bom dia, família, bom dia, um dia ótimo para todo mundo. A minha barba está sendo criticada com severidade pela minha esposa e eu vou orar. Vamos orar junto? Pai, obrigado, Pai, por mais esse dia. Obrigado, Pai, muito obrigado pela minha família, pelo meu casamento. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem me fortalecido nessa obra que às vezes dá vontade de largar tudo, parar. Obrigado, Pai, por causa do jejum de 40 dias de palavrão que nós estamos fazendo, Pai. Obrigado pelos 40 dias de oração e jejum que nós estamos fazendo pela família, Pai. Ah, Senhor, pega no colo a Martinez e o Dinho, Pai. Ah, nós praticamente casamos na mesma época que eles. E às vezes o casamento recebe uma sacudida, né? Coloco eles no teu altar. O Senhor pode transformar, o Senhor pode reacender o fogo, o Senhor pode, Pai, tirar aquelas angústias, mágoas, soltar os urubus que estão presos às mágoas, Pai. Tem os filhos, tem os netos, tem toda uma circunstância de vida, Pai, que influenciam e interferem no centro da família. Obrigado pela Reginão, pelo Ismael. Ah, Pai, quantas lutas, eu fico imaginando quantas batalhas eles já enfrentaram juntos, quantas tempestades, vontade de pular fora do barco não falta, mas o lugar mais gostoso para ficar e mais seguro é dentro do barco. Eu também já enfrentei as minhas batalhas. Muito obrigado, Pai. Obrigado pela Jurema, pela Lino, Isaac, a Regina, Jandira, Jupira, Júlia, cada um com os seus problemas, Pai, mas que nós todos formamos uma só família e que nós possamos formar um só corpo, uma só carne, uma só alma, um só espírito em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ajuda-me, Pai, que eu não fale absolutamente nada, mas que eu seja apenas usado, mensageiro, um carteiro, para que a tua palavra seja ouvida. É assim que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Família, bom, eu gosto de ler a Bíblia, gosto de olhar os mapas e tal, essas coisas, né? Vou mostrar um mapa para vocês aqui, ó. Essa aqui são as viagens missionárias de Filipe, né? E a primeira viagem missionária de Paulo. Não sei se está dando, acho que não dá para ver direito, é meio ruim de ver. Eu ainda não tenho muita tecnologia, né? Mas aqui no mapa mostra de onde ele saiu, para onde ele foi. Vê se você consegue ler, né? Eu vou falar, mas aqui está o mapa, né? Vamos lá, ó. A primeira viagem missionária de Filipe, ele saiu de Jerusalém e foi para Samaria. E estava pregando lá em Samaria. E aí eles ficaram sabendo que ele estava pregando lá e que estava acontecendo muita coisa boa. João e Pedro foram para lá. A primeira viagem missionária de Pedro foi justamente para lá, Lida e Jope. Nós vamos ver Pedro agora falando, nós vamos ver Lucas falando agora dessa viagem. No capítulo 9 de Atos, Lucas está escrevendo, ele não estava lá, ele não viu, né? Ele não estava lá. Ele está escrevendo uma investigação que ele fez, mas ele pega até os detalhes, e ele vai falar agora da conversão do Paulo, que era Saulo, né? Eu acho isso aqui divertido pra caramba. Imagina um macumbeiro que não suporta crente, né? Um católico que não suporta crente, quer matar, quer destruir, quer aniquilar, acha que todos os crentes têm que morrer, né? Era assim que era o Paulo. E ele foi no sumo sacerdote, que também odiava crente, pediu uma carta de recomendação para ele, onde ele encontrasse crente, para ele pegar todo mundo. E ele queria ir justamente para onde? Para Damasco. Damasco era um centro comercial com várias rotas para vários lugares diferentes. E se o cristianismo crescesse ali, ele ia para vários lugares diferentes. E aconteceu, não mudou não. O mais engraçado de tudo é que Paulo, que foi para lá para prender todo mundo, saiu de lá pregando. Não é verdade? E assim tem acontecido com muita mãe de santo e pai de santo que acaba se convertendo ao cristianismo e se batizando.
É engraçado, né? Tem uns que não se convertem, não. Você sabe que eu acho que tem macumbeiro que está abrindo igreja? Ele vai lá, se batiza, agora é crente e abre uma igreja. Por isso que a gente vê cada igreja esquisita aí, não é? Mas o que Jesus falou para João? Não impede não, não impede não. Deixa, não foi? Lembra que a gente, quando leu João, viu isso? Que João falou assim, até Samaria, João falou assim, o Senhor quer que a gente faça descer fogo do céu para matar todo mundo? Aí Jesus falou, de jeito nenhum, eu vim aqui para salvar, tu acha que eu vou querer um negócio desse? Né? Aí depois João falou assim, tem uns camaradas ali pregando no teu nome, a gente quer impedir ele. Não impede não, deixa pregar. E hoje em dia, o que a gente está vendo acontecer na igreja é exatamente, mas exatamente o que aconteceu lá. Olha para a história, olha para o Simão, o feiticeiro, que queria pagar para ganhar, para comprar o poder do Espírito Santo. Ele era um feiticeiro, ele enganava as pessoas. E a gente está vendo um monte de gente assim, nas igrejas, no púlpito, pregando, e um monte de gente sendo enganada. E a Bíblia fala, olha, presta atenção, não se deixe enganar. Mas as pessoas não lêem a Bíblia, Minha família, lê a Bíblia. Eu não estou aqui falando mal de católico, eu não estou falando mal de macumbeiro. Se me perguntar, eu vou falar com toda sinceridade, eu estou me lixando. Thales Vicente Ferreira, um ser humano como homem, eu estou me lixando. O que eu estou fazendo é porque eu tenho plena consciência de que Deus me ama. E eu tenho que provar para Ele que eu amo e obedeço Ele. Que Ele me ama, eu tenho certeza absoluta. Eu não acredito no meu amor por Ele. Eu não acredito que eu seja capaz de dar a minha vida por Ele. Quando eu vejo pessoas sendo decapitadas, enforcadas, eu me sinto um miserável, porque aquelas pessoas deram a vida por Jesus. É nesse ponto que eu quero chegar. Então, se você vai acreditar em mim, eu sinto muito. Você está acreditando na pessoa errada. Não confie, não acredite. Agora, se você vai ouvir a palavra, Deus vai tocar no teu coração. Não rejeite, obedeça. Eu estou aqui obedecendo, eu sou apenas um mensageiro, um carteiro pequenininho, que estou amando Jesus, cumprindo a missão, que é levar a carta, a correspondência. Mais nada. Você não se separar não é para minha honra e nem para minha glória. Você lutar pelo seu casamento, pela sua família, pelos seus filhos, não é para minha honra e nem para minha glória. É para glorificar o nome de Deus. E é isso que me deixa feliz, me alegra. Que o nome de Deus seja glorificado. Vamos ver, vamos ler. Olha o capítulo 9 de Atos. Olha o relatório de Lucas. Lucas está mandando um relatório para você, para mim. Olha só. Enquanto isso, Saulo ainda respirava a ameaça de morte contra os discípulos do Senhor. Quantos não estão aí respirando morte, né? Contra os discípulos do Senhor, não estão respirando aí? Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, a igreja, ela era conhecida como o caminho. Não é universal, não é católica, não é adventista do sétimo dia, não é qualquer denominação. Não, ela era conhecida como o caminho. Eu estou no caminho. Eu quero seguir no caminho. Então, que pertencesse ao caminho pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu
uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? É a voz do pastor, é a voz do pastor. Mas o homem não ouve a voz do pastor. Olha o que ele fala. Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? O homem não reconhece a voz do pastor. Aí ele respondeu, o pastor: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. O pastor fala com objetividade. Levante-se, entre na cidade, alguém vai dizer para você o que você vai ter que fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Eles ouviam a voz, mas não viam ninguém. Isso é um relatório que Lucas está escrevendo de uma investigação que ele fez. Saulo levantou-se do chão e abrindo os olhos, não conseguia ver. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Olha como é que a ovelha ouve de forma diferente do homem. Ananias, o pastor chamou. Eis-me aqui, Senhor. A ovelha respondeu. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Saulo estava orando, teve a visão de que ia o Ananias lá, para ele voltar a ver. E Deus falou com Ananias para Ananias ir lá. Olha o que Ananias respondeu. Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocar o teu nome. O senhor quer mesmo que eu vou lá? Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Tem muito macumbeiro sendo tocado por Jesus para pregar para macumbeiro. Tem muito espírita sendo chamado por Jesus para pregar para os espíritas. Isso causa um alvoroço, como a gente vai ver que causou com Paulo, que era um judeu, um gentio, um judeu, um fariseu, criado aos pés do mestre Gamaliel, que estava fazendo exatamente o que Gamaliel disse para não fazer. Gamaliel disse: não persigam, porque vocês estarão lutando contra Deus. Deixa esses homens. Paulo estava fazendo exatamente o contrário, estava cheio de ódio, estava respirando morte, estava cego, ele queria matar todo o cristão que fosse possível, acabar com tudo. E ele sabia que se ele freasse em Damasco, os discípulos não se espalhariam, porque Damasco era um centro comercial, uma cidade importantíssima estrategicamente falando. Então ele foi para lá para bloquear ali, para tentar bloquear. Bom, mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Ele ia levar aos gentios. Então Ananias foi e entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. E depois de comer, recuperou as forças.
Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. O que foi para prender, agora está abrindo as celas da cadeia. Todos os que ouviam falar ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocassem o nome do Senhor? E não veio para cá justamente para levá-los presos ao chefe dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Isso deve ter chegado aos ouvidos do sumo sacerdote, com certeza. Com certeza. Decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo. Mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. Mas os seus discípulos os levaram de noite e o fizeram descer num cesto através de uma abertura na muralha. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé, lembra que eu falei de Barnabé? José, de Chipre, um levita, o levou aos apóstolos e lhes contou: no caminho Saulo vira o Senhor que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim, Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém. Saulo foi por 13 anos instruído em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava e discutia com judeus de fala grega, mas estes tentavam matá-lo. Sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia e o enviaram para Tarso. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida, aquela viagem que eu falei no início. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levante-se, arrume a sua cama. Ele se levantou imediatamente. Todos os que viviam em Lida e Sorona ouviram e se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. A caridade é uma obrigação de todo ser humano. Naqueles dias ela ficou doente e morreu, e seu corpo foi levado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto, depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo com um curtidor de couro chamado Simão. Bom, é assim que Deus trabalha, né? Ele pega um camarada, um assassino, e transforma num pregador da palavra. Ele pega uma pessoa que é dedicada a uma outra religião e o torna pregador da palavra. Ele pega uma pessoa como eu, né? E transforma no mensageiro. Eu só estou entregando a mensagem, ó. Correio, tem correspondência para você. E eu posso dizer: meu filho, Tiago e Thales, meus netos, leiam a Bíblia.
Não siga homens, nem qualquer vento de doutrina. Leia a palavra de Deus e ouça Deus falar com vocês. Pai, muito obrigado, Pai, que a tua palavra não volte vazia, como está escrito que ela nunca volta. Que ela produza os frutos que o Senhor quer colher, Pai, para a tua honra e para a tua glória, Pai. É assim que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Um beijo, internautas, um beijo, fica com Deus, um ótimo dia.